Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, teve lá o encontro do Lula em Salvador, ele falando, e durante o evento captaram um áudio do Sidônio falando pro Lula lembrar do Pix. Tá aqui. Não esqueça de falar do Pix, orienta Sidônio a Lula antes do presidente citar o relatório do governo Trump. Tem o videozinho dele falando e tá aqui. Não esqueça de falar do Pix, disse Sidônio a Lula. Respondeu o quê? Sidônio então afirmou: o Pix, fala logo. Eu acho que o Pix é nosso. Falando que pode até melhorar o Pix, aprimorar e tudo mais. Por conta daquele relatório do governo Trump, vale falar que em nenhum momento ele fala contra o Pix, apenas coloca a questão que o Pix é muito exclusivo dos brasileiros, pois exige CPF. Tem muita burocracia, um grande controle do governo e tudo mais. Então, não chega realmente a substituir o dinheiro na visão dos americanos. E eu até concordo, poderia ter um sistema mais simples, sem ter a necessidade de ter um CPF. Vale falar que o Lula, quer dizer, o Haddad, junto a Lula, também queria um maior controle do Pix, que levaria aquelas cobranças a mais de imposto sobre a movimentação financeira. E o que chama atenção é isso, porque o, o Pix não é do governo Lula. Então, no evento de falar bem do governo, o Lula utilizou o Pix, que foi algo feito durante o governo Bolsonaro, e isso demonstra também uma certa fraqueza do Lula referente a seu tempo de governo. O Pix é do Brasil e ninguém quer o Pix pelo serviço que está prestando à sociedade brasileira. Então, isso demonstra também a questão da queda de popularidade. E para aumentar a popularidade, o governo estuda rever a taxa das blusinhas. Vale lembrar que a taxa das blusinhas foi feita pelo governo Lula para cobrar mais imposto em cima de importação de pequena... dos penduricalhos, coisinha pequena. Por isso que chama até de taxa das blusinhas. É impossível você ter uma possibilidade de concorrer com essas plataformas internacionais com imposto zero, com uma taxação zero. Ou seja, eles vão pagando tributos e a indústria e o varejo nacional arcando com 90% da carga tributária. Então, isso não há como concorrer. E a gente acredita, que espera que o governo não vá tomar uma medida como essa. Esse daqui é o comentário da associação que representa os varejistas têxteis. E até chama atenção a coisa. O mais correto seria esse pessoal lutar para que eles não paguem tanto imposto. Mas no lugar disso, o Lula acabou colocando mais imposto em cima das importações. E é tão interessante que saiu a pesquisa falando por que você desaprova o governo Lula. Uma das principais respostas foi justamente a taxa das blusinhas. E sobre isso nós temos aqui, por exemplo, ó, o Haddad falando sobre essa taxa das blusinhas, ele colocando a culpa no governadores e o resto do pessoal, e não no próprio governo federal. Todos os governadores passaram a cobrar a taxa das blusinhas, inclusive aqui em São Paulo. E a direita não reclama dele. Então, não entendo por que isso ficou marcado como uma decisão do Executivo Federal. Olha, é justamente o pessoal da direita que mais reclama das taxas das blusinhas. E tanto é verdade que temos aqui o. Perceba uma coisa, que quem entrou pedindo foi justamente os aliados do Lula. No caso, vocês acabaram de ver o Jacques Wagner falando sobre isso. E nesse ponto, nós tivemos toda a ideia do governo Lula falando que a taxa das blusinhas foi uma manobra da direita. Temos aqui a Janja falando, amigo, total errado essa matéria. Tô aqui no avião com o ministro Haddad, que me explicou direitinho essa história da taxação. Se trata de combater a sonegação das empresas e não taxar as pessoas que compram. Mas a taxa é para quem? As pessoas que compram. Olha que coisa interessante. E isso chama atenção, porque além de todo esse negócio dos impostos, o Lula aumentou muito os impostos e tá aqui. Alguns memes só para ajudar. O taxa de elite, do taxade,
taxando o pobre, porque realmente a taxa das blusinhas foi algo que prejudicou os mais pobres. E tá aqui a matéria falando, 62% vem a taxa das blusinhas com um erro do governo, que foi algo que prejudicou muito o governo, a famosa taxa das blusinhas. Na época também nós tivemos aqui a defesa do emprego e da renda, diz Alckmin sobre a taxa das blusinhas, falando que a taxa das blusinhas é para aumentar o emprego no Brasil. Balela. É apenas para cobrar mais. Perceba uma coisa, que essa taxa das blusinhas, muitas vezes as pessoas compravam na China até para revender no Brasil e ganhar algum trocadinho, porque muitas vezes era coisa mais barata, um material de uns 50, R$ 2, ele esperava o tempo que demorava para chegar, chegando aqui, vendia 5, 6. E tanto que isso é importante, que se nós até voltarmos um pouco no tempo, o, o Bolsonaro fala, presidente descarta taxar compras por meio de aplicativos estrangeiros. Para Bolsonaro, irregularidade deve ser combatida com fiscalização e não com mais impostos, como foi feito com Lula. O presidente Jair Bolsonaro descartou hoje, dia 21, aqui é de 21 de 5 de 2022, em sua conta Twitter, a edição da medida provisória para tributar compras feitas no exterior por meio de plataforma de internet. Não assinarei nenhum MP para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shein, como grande parte da mídia vem divulgando. Então, é o que chama atenção, pois o Haddad vive falando que a taxação era coisa da direita e apenas passou, era coisa dos governadores, que aí não teve nada, e todos esses pontos. Mas quando nós olhamos, nós vemos que foi o Haddad falando com a desculpa que é para combater alguma sonegação, ou como o Alckmin falou, que era para proteger empregos na indústria nacional, mas não foi nada disso, foi apenas para cobrar mais e prejudicar os pequenos comerciantes, em benefício de os grandes. E quando nós olharmos, nós vemos basicamente que o Bolsonaro foi contra o aumento, a criação de tal taxa na época do governo dele. Ok? Então, era isso, comentário. Obrigado, tenha todos um bom dia.